Do Senhor em Isaías capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aliás, de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e as da sua liagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amados, trata-se de uma profecia. E esta profecia, ela é conhecida por muitos cristãos. Essa profecia é uma profecia confirmada na cruz do Calvário. E de quem fala essa profecia? Quem é este servo sofredor? Quem é este que sofreu dessa forma? É Jesus, que aqui foi prometido. Esse texto foi escrito 700 anos antes de Jesus. Esse texto apontava para o Messias, uma profecia messiânica. E o título dessa mensagem: A Profecia do Sacrifício Vicário de Cristo. A profecia do sacrifício vicário de Cristo. Primeiro, temos que entender que essa passagem trata de uma profecia.
uma profecia que mostrava quem era o Messias. Mostrava a obra redentora do Messias. O que o Messias tinha que fazer está aqui expresso nesta porção da palavra do Senhor. Como diz aqui a profecia, a profecia do sacrifício vicário de Cristo. Por que vicário? Vicário quer dizer substituto. A profecia do substituto de Cristo. Aliás, Cristo sendo o nosso substituto. É o que o texto, o tema quer falar aqui. É como se você fosse um idoso e você precisasse de seu filho ou de seu neto para ir lá na Caixa Econômica tirar o seu benefício ou o seu aposento. O que é que você vai fazer? Você vai lá no cartório fazer uma procuração, não é? E seu filho vai ser o seu substituto na hora de tirar o dinheiro. E Cristo, Ele é nosso vicário. Cristo é o nosso substituto. Cristo é que substituiu a nossa condenação. Por isso, a profecia vicário de Cristo. Porque os verbos, se vocês repararem em todo o texto, e nós vamos ler os textos, quase todos os versículos, estão no passado. Mas a profecia, ela é futura. Toda profecia, ela aponta para o futuro. Algo que ainda vai acontecer. Senão, não é profecia. Mas os verbos estão flexionados no passado. Como diz o texto aqui, era desprezado. Ele era desprezado. Mas rejeitado. Ele foi rejeitado. Só que Jesus não tinha nascido ainda. Por quê? Se flexionou em uma profecia que fala do futuro no passado. Porque nos tempos eternos, Jesus já tinha morrido no nosso lugar. Nos tempos eternos, Jesus já tinha morrido na cruz, no nosso lugar. Ele só fez confirmar lá na cruz. Ele só fez ratificar lá na cruz. Ele só fez consumar lá na cruz. Por isso que a profecia, ela flexionou-se os verbos, na sua grande maioria, no passado. Quem levou Jesus à cruz? Qual a recompensa de Jesus por ter ido à cruz? Porque ele morreu uma morte substitutiva. Nós vamos abordar isso durante o desenvolvimento dessa mensagem. Vamos para o versículo 1 do capítulo 53. Diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Aqui, esse texto, ele está chamando. Ele está fazendo um chamamento para que as pessoas tomem cuidado de que naquele momento inicia-se uma profecia. Quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? É um chamamento. É para dizer, agora iremos falar algo importante. Agora vai ser profetizado algo. Pois foi subindo como renovo perante ele. Pois foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Pois foi subindo como renovo. Os irmãos sabem o que é renovo? Renovo é aquela planta que nasce de uma raiz. Aqui onde vocês estão, tinha um pé de siriguela. E nesse pé de siriguela nasceu outros pés. Pela raiz. O renovo. Só que é entendível quando o renovo nasce em uma terra molhada. Em uma terra nutritiva. Uma terra que tem água. Uma terra que tem mantimento para a raiz. O renovo é essa que nasce
nasce de uma raiz. Este é o renovo. Só que aqui, esse renovo, ele está em um habitat diferente. Ele está em um local diferente. É o que diz aqui, no versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Ele veio como renovo, como raiz em uma terra seca. Não a terra nutritiva. Não a terra, era como se fosse no sertão. Aqui em Acaraú, porque por ser litoral, chove mais que no sertão, é lógico. E no sertão, geralmente não tem, os matos são mortos. Só tem alguns cactos ou mandacaru que é verde. É como se nascesse um renovo naquele habitat. É como se fosse aquela raiz de coqueiro, que ali nasceu árvore. Aliás, nasceu planta. Esse é o renovo que nasce de uma terra seca. Esse é o renovo. Não tinha aparência, nem formosura. Essa passagem tem duas interpretações. Primeiro, vamos tratar da primeira interpretação e depois da segunda interpretação. Os judeus, eles esperavam que o Messias reinasse no mundo. Eles esperavam que o Messias vinha para o mundo reinar na terra, assim como fez Saul, assim como fez Davi, Salomão, que conquistou batalhas, conquistou terras, derribou filisteus, conquistou dinheiro, conquistou riqueza, prestígio, aniquilou os inimigos de Israel e reinou naquele lugar, no Oriente Médio. Eles esperavam que o Messias trouxesse a paz, trouxesse prosperidade, trouxesse riqueza, mas muito pelo contrário. O Messias não era deste mundo, o reino dele não era daqui. O reino dele era celestial. E por isso que Herodes, quando soube dos reis magos, queria adorar ao menino que nasceu, o Messias, ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Porque ele achava que o Messias ia tomar o trono dele. Eles achavam que o Messias, o prometido, o Cristo, ia tomar o lugar de tronos terrenos. Ia reinar na terra como um homem, como um rei soberano na terra. Não. Muito pelo contrário. Totalmente diferente. Diz aqui, essa primeira interpretação não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Olha a característica que a Bíblia aponta para Jesus. Nós conhecemos Jesus como um homem branco, de olhos azuis, de barba grande, de cabelo grande e bonito. Mas não é isso que a característica que a Bíblia diz. Olhámo-lo e não tinha beleza, nem aparência. É como se fosse uma pessoa normal. Não tinha nada de especial para nos atrair. Nada de especial nele. As pessoas se serviam a Jesus Cristo, não era porque ele tinha pompa, não era porque ele tinha dinheiro, não era porque ele tinha aparência, mas porque ele era o Cristo. Por isso que as pessoas demoraram a seguir a Jesus. Por isso que demoraram a acreditar em Jesus. Jesus tinha todas as credenciais de Messias. Jesus cumpriu todas as suas profecias.
Ainda assim, eles esperavam um homem redentor em Israel na terra. Ele, aliás, versículo 3, era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Jesus era rejeitado entre os homens. Só que aqui o texto diz, um advérbio de intensidade. Diz aqui, o mais rejeitado. Dá uma ênfase. Não é uma pessoa rejeitada qualquer, não. Não é você que é rejeitado por alguém, não. Não é você que é rejeitado porque é pobre, ou porque é negro, ou é porque é feio, ou é porque é aleijado, ou enfim, seja o que for. Não. Jesus é o mais rejeitado entre os homens. O mais rejeitado. E por que Jesus é o mais rejeitado? Vamos fazer uma reflexão. O porquê Jesus é o mais rejeitado? Ele foi rejeitado pelo seu povo. Ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Jesus alimentou multidões com 5 pães e 2 peixes, em 2 ocasiões. Jesus curou cegos, curou coxos, deu vida a mortos. Jesus fez milagres e prodígios. As pessoas o seguiam. Jesus tinha que orar em monte, por causa que o povo não deixava em paz. Tinha que atravessar o mar de navio, de barco, porque a multidão não deixava em paz. O povo queria ver o Messias. Jesus era notícia. Se nesse tempo houvesse Instagram, se houvesse Twitter, Jesus estava lá em cima. Porque o povo queria ver o Messias. E ele não foi o primeiro a anunciar que ele era o Messias. Houveram outros falsos profetas. Mas Jesus entra nesse mundo conturbado e anuncia ser ele o Messias, o Salvador do mundo. O Salvador de Israel. Muitos duvidaram. Quando ele entrou em Jerusalém para a Páscoa, para ser ali sacrificado, o povo esperava um alegre o Messias, vindo no jumento, ficavam com ramos e colocavam diante ele, fizeram um corredor humano e disseram: Hosana nas alturas, bendita, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. O povo aclamou a Jesus. Só que o mesmo povo, um dia ou 2 dias depois, o mesmo povo disse: solte Barrabás e crucifique a Jesus Cristo. O mesmo povo que viu Jesus curando o cego, que viu dando perfeição a coxos, que viu mortos sendo ressuscitados, que aclamou Jesus na entrada, no portão de Jerusalém. Esse mesmo povo diz: solte Barrabás e crucifique a Jesus Cristo. Solte Barrabás e crucifique a Jesus. O seu povo mandou crucificar o seu Deus, o seu Salvador. E não foi só o povo que o rejeitou. Ele foi rejeitado pelos religiosos, os mestres da lei, os conhecedores o rejeitaram. Jesus foi rejeitado por eles. Eles não fizeram caso. Caifás mandou matá-lo. Inventaram falsas testemunhas contra Jesus. Os fariseus passavam o tempo inteiro querendo pegar Jesus em alguma falta. Ele foi rejeitado pelos religiosos e mestres da lei. E não foi só isso. Jesus, ele foi rejeitado por sua família. Quando Jesus estava pregando o evangelho, chegaram para a família de Jesus e disse: Jesus diz que é o Messias. Disseram: ele está doido. E quando chegaram para lá, Jesus disse: a minha família e meus amigos são os que me seguem,
os que me servem. Jesus, ele foi rejeitado por seus discípulos, a exemplo de Judas, a exemplo de Pedro. Aqueles que serviam a Jesus o rejeitaram. E ele foi rejeitado por mim e por você. Você e eu rejeitamos a Jesus. Nós o rejeitamos. Nós rejeitamos a Jesus Cristo. Mas não foi só o seu povo, não foi só os religiosos, não foi só a sua família, os seus discípulos, e nem nós, mas o próprio Pai o rejeitou. Por isso que ele diz: meu Deus, por que tu me abandonaste? Porque ele foi abandonado pelo Pai na cruz. Não foi só eu e nem você. Ele experimentou a solidão de Deus. Ele experimentou o abandono de Deus, a rejeição do divino, de seu Pai, do Todo-Poderoso. Ele experimentou condenação no teu lugar e no meu lugar. Esse foi mais rejeitado entre os homens. E diz o texto ainda nesse versículo, diz assim: homem de dores, e que sabe o que é padecer. Jesus sabia o que era padecer. Jesus, além de ser rejeitado, ele foi açoitado. E cada açoite arrancava pedaços de seu corpo, por causa que os instrumentos romanos eram os mais dolorosos que poderia ter. Tinha na ponta do chicote, tinha metais e ossos que arrancavam, como diz o pessoal, né, um tampão, que arrancava a carne da pessoa. Extraía a carne. Ele sentiu dor. Ele foi esbofeteado. Ele foi cuspido. Ele foi zombado. Ele levou uma cruz pesada para o Calvário e não suportou. Ele foi pregado nos braços e na perna, na mão, no pulso e na perna. Ele sofreu durante horas numa cruz pesada, pregado, com sede, com fome, com dor no corpo inteiro, sem conseguir respirar. Ele tinha uma cruz de espinho, que furou todo o seu rosto, que furou o seu crânio, que furou a sua cabeça. Este Jesus não tinha formosura, nem aparência, para que possamos segui-lo. Este Jesus, agora a segunda interpretação do versículo 2. Porque ele foi subindo como um renovo. Ele nasceu novamente. Ele ressuscitou em uma terra seca. Não tinha aparência. Jesus lá na cruz não tinha aparência. Ele estava desfigurado. Ele não era mais aquele homem viril, aquele homem que pregava contra pessoas e povo. Ele era um homem agora padecido. Era um homem agora sem vigor. Ele não tinha aparência, nem formosura. Se tu olhar para Jesus na cruz, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Agora, continuando no verso 3. Homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem
do que os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Irmãos, a gente só esconde rosto do que nós temos nojo. Do que nós temos nojo. Se você tiver nojo do que um cachorro faz, não é? De um cocô de cachorro, você vira a cara, que nojo. Se você não gosta de uma coisa, se tu não gosta de uma comida, você tem nojo, você é fácil de você. Você não quer, porque você tem nojo. Você teve nojo do próprio Cristo, porque Ele recebeu sobre si o teu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. Nós os desprezamos e viramos o rosto para Jesus. Viramos o rosto e dele não fizemos caso. Era mais desprezado e rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. Esse é Jesus Cristo. Esse é o nosso Messias. Esse é o sacrifício vicário de Cristo, substituindo nós, porque quem era para estar naquela cruz era você e eu. Aquela cruz era para nós, mas Ele substituiu em nosso lugar. Era nós que era para experimentarmos o abandono total de Deus. Deus era para ter nos rejeitado, no entanto Ele nos amou. É um contraste, irmãos. É um contraste totalmente diferente do que é o normal. Versículo de número 7. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Aliás, versículo 6, tá, irmão? Desculpa. Deixa eu ler novamente. Versículo 6. É porque o vento acaba também atrapalhando aqui. Versículo 6, tá? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. O texto aqui, amados irmãos, trata a figura de Jesus como ovelha. E nós estávamos desgarrados, separados de Deus, inimigos de Deus, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Estávamos desgarrados. Nós não tínhamos mais salvação. Não tínhamos em nós salvação nenhuma. Cada um desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. O teu pecado caiu no substituto, Jesus Cristo. O teu pecado caiu em cima dele. Aliás, sobre ele. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. Irmãos, o seu Zé Augusto, por exemplo, ele mata animais. Ele vende carne. O meio de vida dele é esse. Há muitos anos eu sou vizinho dele. Vez ou outra eu ouço quando ele mata um porco. Dá para ouvir. Porque o porco é barulhento. O porco faz barulho. Mas a ovelha nunca ouvi. Nunca ouvi. A ovelha, ela vai muda ao matadouro. Inocentemente. Ela é sacrificada. E essa alusão é feita a Cristo. É por isso que João Batista disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro, a ovelha. E como a ovelha muda,
inocente, sendo o Senhor dos céus e da terra, sendo Deus que poderia destruir e consumir todo mundo, preferiu ficar calado, indo ao matadouro, à cruz do Calvário, para lá morrer e ser sacrificado no nosso lugar, como ovelha muda ao matadouro. Perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele foi zombado, irmãos. Disseram, se tu és filho de Deus, desce dessa cruz e salva-nos. Jesus poderia muito bem descer daquela cruz. Jesus poderia muito bem enviar 12 legiões de anjos para se salvar. Ele tem todo o poder em suas mãos. Ele poderia ter feito isso, mas nada disso ele fez. Ele foi como ovelha muda ao matadouro. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando dê ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O Senhor agradou moê-lo, esmagá-lo. O Senhor agradou, o próprio Pai agradou moê-lo. O próprio Pai agradou esmagar a Jesus naquela cruz. O próprio Pai o esmagou. É como se você passasse uma carne no triturador. É como se você fosse fazer uma carne moída. Você ia morrer. É como se fosse esmagar uma barata. Jesus foi esmagado no nosso lugar. Ele foi moído no nosso lugar. E o próprio Pai o levou à cruz para morrer em nosso lugar. Jesus fez isso em amor ao Pai. Jesus fez isso em amor ao Pai. E o Pai enviou Jesus Cristo por amor a nós. Porque nos amou. Porque nos amou. Não dá para entender, irmãos, o amor de Deus. Não dá para entender como Deus envia o seu próprio filho unigênito, para morrer e ser moído em uma cruz para os seus inimigos. Nós éramos inimigos de Deus. Se fosse para um justo, nós poderíamos compreender. Se você fazer o bem a quem faz o bem para você, é compreensível. Mas se você ama muito aquele teu inimigo que te odeia, sai do natural humano, porque as pessoas só amam aquele que nos ama. E Deus amou seu próprio inimigo, que é eu, você e todos nós. Versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Aqui há uma explicação clara da morte substitutiva de Cristo. Cristo levou sobre si os nossos pecados. Ele carregou sobre ele o nosso pecado. E a nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como o castigo de alguém vai trazer a paz? Eu pergunto, como o castigo de alguém vai nos trazer paz? Você se alegra com o sofrimento dos outros? Não. Ninguém se alegra com o sofrimento dos outros. Você se alegra com o inocente sendo esbofeteado? Com o inocente sendo condenado? Você não se alegra. Você não é feliz com isso. Mas aqui diz na palavra do Senhor, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Como se ele, Jesus, fosse o criminoso, como se ele fosse o bandido, como se ele fosse o pecador. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso de sua alma e ficará satisfeito. Olha, irmãos. Deus verá em Cristo o penoso fruto do seu trabalho. E será Deus. Aliás, ele foi nos tempos eternos. Ele foi lá na cruz. E foi Deus satisfeito. Ele se fez satisfeito por ter moído Jesus na cruz. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. Romanos 8:30. Aos que chamou, aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Ora, fomos justificados na cruz do Calvário. Fomos declarados justos por Jesus Cristo. A justiça nossa não depende de mim, nem depende de você. Nós não somos justos, mas fomos declarados justos nos tempos eternos. Não pela nossa obra, mas pela obra de Cristo na cruz. Porque as iniquidades deles levará sobre si. As nossas iniquidades, irmãos, foi levado sobre Jesus. A tua alma foi lavada no sangue do Cordeiro de Deus. O teu pecado foi perdoado e a justiça divina foi satisfeita. O penoso fruto do trabalho de Deus é o que faz que com as nossas almas sejam renovadas. É para que nosso escrito de dívida fosse pago. E agora temos um salvo-conduto. A morte de Cristo na cruz. Nós temos uma dívida paga. Alguém pagou a dívida por nós. E esse alguém foi Jesus. Porque nós não teríamos capacidade de pagá-la. Versículo 12. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Este é Jesus Cristo. Esse é o Messias.
o Salvador do mundo. Este é o Cristo, o prometido. Este é o sacrifício vicário de Jesus na cruz. Por isso, versículo 12: lhe darei muitos como a sua parte. Nós, irmãos, somos uma conquista de Jesus, o penoso fruto do trabalho de Cristo. E com os poderosos repartirá ele despojo. Despojo, irmãos. Despojo são tesouros. Tesouros conquistados em guerras. Nós somos o tesouro de Deus. Fomos comprados com seu sangue. Fomos comprados pela oferta. E a oferta pelo pecado foi dada por Cristo na cruz. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e não de todos, porque nem todos são salvos. Muitos são condenados. Muitos não servem a Jesus de verdade. Muitos não conhecem a Jesus Cristo. E por isso que o seu sacrifício não foi para todos, mas foi para muitos. E pelos transgressores, que somos nós, ele intercedeu ao Pai. Aplicação, amados irmãos. Ele derramou a sua alma na morte, na cruz do Calvário. Ele foi contado com os transgressores. Ele foi tido como bandido. Ele foi tido como criminoso, sendo ele inocente. Ele levou sobre si o pecado de muitos. Muitos foram lavados na vestidura do Cordeiro, transformados em nova criatura, transformados em um novo ser. Ele intercedeu pelos transgressores. Quem levou Jesus Cristo à cruz? Essa pergunta quem fez Fernando Dias Lopes. Quem levou Jesus à cruz? Quem levou Jesus à cruz? O Pai levou Jesus Cristo à cruz. Você levou Jesus Cristo à cruz. Eu levei Jesus à cruz. E Jesus voluntariamente, está lá em João, capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus voluntariamente foi à cruz. Nós levamos Jesus à cruz. Qual a recompensa que Jesus teve por ter ido à cruz? O versículo 10 responde essa pergunta. Versículo 10. Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Agora vem a recompensa. Olha a recompensa. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá que o penoso fruto do seu trabalho é o que salva a nossa alma e a tua alma, e ele está satisfeito. Ele está satisfeito porque seu filho morreu e foi moído, esmagado naquela cruz. E essa é a recompensa, amados. A recompensa de Jesus na cruz sou eu e você, a igreja comprada com sangue muito caro, com preço altíssimo. E por que Jesus morreu a morte substitutiva? Porque ele nos substituiu na cruz. Porque ele nos substituiu na cruz do Calvário. Porque nós não teríamos capacidade de cumprir a lei, de cumprir o mandamento divino.
E ele morreu no nosso lugar. Ressuscitou ao terceiro dia. E vive está na direita do Pai Todo-Poderoso. E um dia voltará. Um dia Jesus Cristo voltará com poder e muita glória nos céus, para buscar o seu povo e a sua igreja, e separará a eira, colocará uns à esquerda e outros à direita, e dirá às esquerdas: seja maldito, porque tive sede e não me deste comer, tive fome e não me deste de beber. E daí vai e diz, e decreta uma sentença, dizendo: vai para ir ao inferno, preparado para Satanás e seus anjos. E dirá aos da direita: sejam bem-vindos, benditos de meu Pai, preparado para o gozo eterno, antes da fundação do mundo. Você quer ouvir o que de Jesus? Qual a sentença? Você quer uma sentença absolutória que vai te absolver? Ou você quer uma sentença condenatória que vai te condenar? Logicamente, o teu querer é produzido pelo Espírito Santo. E se Deus não produz um homem, tanto querer como realizar. Um homem é incapaz de chegar a Deus. Um homem é incapaz, pelas suas próprias razões, pela sua própria mão, chegar a Deus e mudar suas obras. Se não for antes Deus te chamar primeiro, e Deus te chamar através da palavra de Deus e te dar nova vida. Se não for antes a produção de Jesus Cristo no teu coração, o Espírito Santo que faz o homem, produz no homem tanto querer como realizar, tu não tem capacidade de te arrepender de verdade. Não tem capacidade. Porque nós não somos capazes. É por isso que Jesus morreu na cruz. Porque somos incapazes por nós mesmos de servir e de pagar um preço. Nós não temos o suficiente para pagar o nosso próprio pecado. Somos pecadores, irmãos. É por isso que essa profecia de Isaías 53, ela mostra o sacrifício vicário de Cristo. Ele substitui. É um sacrifício que substitui a nossa dívida, substitui o nosso pecado e transfere uma expiação de pecados, o pecado nosso ao Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus possa produzir nos nossos corações a verdade do Evangelho. E se por acaso aquele que está aqui, que não conhece a voz do Evangelho, que Deus possa produzi-lo no coração. Esta é a mensagem que quis trazer essa noite. E que, pela graça divina, possamos ser edificados por Deus. Amém.